falta um pouco mais desse tipo de informação. Por exemplo, né, a gente tem a questão, lógico, tem a questão um exemplo, eu vou usar aqui, do Outubro Rosa, né, que é a questão de uma campanha, né, de câncer e tudo mais, super válido, a gente sempre apoia qualquer tipo de ação nesse sentido, mas o tráfico de pessoas, cara, é um tema que ele é tão pouco abordado e ele é tão amplo e ele poderia beneficiar tantas famílias para nesse sentido da pessoa, cara, peraí, eu vou dar uma olhada. Por exemplo, eu já recebi várias e várias vezes mensagem no Instagram, meu pessoal, dizendo assim, olha, eu gostei dos teus filhos, eu acho que você poderia levar eles pra gente fazer umas fotos, né, para ser modelo e não sei o quê. E você olha no perfil das pessoas, não é um perfil confiável. E mesmo se fosse, cara, eu não ia botar meu filho num carro e levar para fazer umas fotos num sistema que eu nem conheço, cara. Entendeu? Então, assim, a gente, mais ou menos, a gente tem essa precaução, a gente tem essa... Cara, não é minha ideia, não é o que eu quero, não tem nada a ver com meus filhos, entendeu? Então, assim, isso acontece diariamente também, não só nos sistemas fronteiriços, também, que é algo que a gente vai... Eu também quero chegar mais nesse assunto mais abordado para Foz do Iguaçu, mas na internet também é um negócio que deve estar bombandaço também, né? Tá, então vamos, como diria o velho Jack, vamos por parte. Vamos lá. Vamos por parte. Então vamos lá. Eu tangenciei um pouquinho a questão aí de legislação, que não é o meu forte e tal, né? Eu falo que às vezes a gente corre o risco de falar bobagem, então a gente tangencia. Então agora eu vou poder adentrar dentro da minha área, minha casa, que é o jornalismo. Né? Então isso eu posso falar porque eu sou jornalista. Eu não conhecia o tema antes de atuar especificamente com ele, né? E aí eu acho que tem uma explicação que ela é a mais, vamos dizer assim, a mais específica, né? A de maior peso, tem outros fatores. Mas como eu falei, é uma legislação que é muito recente. 2016, são 7 anos, 8 anos, né? 7. Então, as próprias forças de segurança, às vezes, ainda precisam, vamos dizer assim, ter mais intimidade com a lei, né? Você imagina um jornalista que, às vezes, trata de 1000... Hoje não tem mais nem setorização, né? Antigamente a gente tinha jornalismo mais setorizado. Hoje em dia você fala de 1000 assuntos ao mesmo tempo, você nem aprofunda. Então, existe um desconhecimento. Isso eu posso te afirmar com tranquilidade. Um desconhecimento das pessoas, do tráfico de pessoas ser tráfico de pessoas. Então, vocês viram que eu falei que tem 5 finalidades. Aí você vê uma série de circunstâncias, por exemplo, que cabem dentro dessas finalidades e que não são abordadas pela mídia como tráfico de pessoas. Começou a mudar. E aí uma situação que me deixou feliz foi uma que foi recente e que vocês devem ter acompanhado, de uma criança que foi roubada na rua em Santa Catarina, agora há 3, 4 meses. Ela foi roubada, era uma criança que ela estava em situação, a família, a mãe dela estava em situação de rua, ela foi literalmente subtraída e foi encontrada lá em São Paulo, já sendo encaminhada e já com todos os indicativos aí de que ela ia ser vendida ou traficada, enfim. Foi um caso que deu bastante repercussão recentemente. E aí a mídia já tratou como tráfico. Né? Mas tem muitas circunstâncias que não são. Né? Uma outra circunstância que teve 2 formas de tratamento. Por exemplo, aqueles trabalhadores que foram resgatados em trabalho análogo à escravidão nos vinhedos do Rio Grande do Sul. 217. Tráfico de pessoas. Estrangeiros, eu acho. Não, maioria, né? Baianos. Ali a gente tem a situação crassa. Eles foram cooptados na Bahia. Para quê? Será que alguém falou que eles iam trabalhar nas condições que eles estavam? É lógico que não. Né? Eles foram em função de uma necessidade, de uma vida, de uma proposta maior. E aí, que você trouxe a sua situação, Magno, das suas crianças, eu acho muito interessante a gente abordar isso, porque tem uma questão mais séria do tráfico de pessoas, que é a questão socioeconômica. Não é? Porque as pessoas...
independente da sua condição, e principalmente se ela não tem uma condição socioeconômica favorável, né, isso faz com que o sonho ele faça parte da vida da pessoa. O ser humano precisa sonhar. Agora você imagina, você tem uma vida dura, você não tem perspectiva, você mora num ambiente insalubre, você não consegue nem, né, manter seus filhos direito na escola, ou as próprios adolescentes, entende? Então, essas pessoas, elas precisam sonhar. Qualquer proposta que para você pode parecer descabida, para essas pessoas não é. Entende? Então, essa é porque a gente precisa sair, vamos dizer assim, um pouco da nossa bolha, vamos dizer. Da nossa realidade. Da nossa realidade, porque a gente está falando de uma outra realidade. E eu não estou querendo dizer que só pessoas de baixo poder aquisitivo, de classe econômica muito baixa, é que são traficadas. Não é isso. Tem gente de todas as classes, tá certo? Mas que existe um fator que predispõe aí, que é a realidade socioeconômica das pessoas, das famílias, existe. E isso a ONU, inclusive agora, existe uma preocupação muito grande, porque por conta da pandemia, a questão das guerras, as diásporas, as migrações forçadas, as pessoas elas se colocam numa condição que a gente fala de vulnerabilidade. Entende? Então, e vulnerável não é uma condição que eu sou vulnerável porque eu sou mulher, a outra... Não, a gente, claro, existe a criança, por exemplo. A gente sabe que a criança é mais vulnerável. Mas existem situações que nos colocam em condição de maior ou menor vulnerabilidade ao longo da vida. Sim. E às vezes uma predisposição emocional, dentro de determinado contexto, ela torna a pessoa vulnerável a ser enganada, não é? E nós estamos falando de engano, certo? Sim. Cara,